Chega até a ser sarcástico, mas quem entende a palavra de Cristo vê que tudo que os religiosos almejam e consideram necessário à obra de Deus é podridão para o fogo eterno. As arrecadações e construções de bens materiais, a prova que eles estão mortos são as próprias construções pelos recursos materiais arrecadados que desprezam a pregação correta porque não pode pregar. Caso contrário perderá o lixo que eles consideram benção. Toda religião visível em construções de materiais arrecadados é a prova da morte do fogo eterno. Mas alguém que prega na rua sem arrecadação de religião é prova da vida eterna e de que a religião não morreu. Quem pensa que arrecadação e templos precisam ter para a religião não morrer já está morto há muito tempo e não sabe. Cristo já disse há muito tempo: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Essa palavra aqui não é terra, mas é o céu que te translada para a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Ser transladado para a eternidade ao lado de Jesus Cristo ainda aqui na terra é sair todos os dias para pregar em todos os lugares sem arrecadação de religião perniciosa. Ser enterrado é estar debaixo de um templo de 4 paredes, como um ídolo que não vê, não pensa, não ouve e não fala. A pessoa está naquilo que busca e é o seu alvo, independente do lugar físico que esteja. Em vez das pessoas irem a um ídolo de pedra oferecerem dinheiro do dízimo nos altares dos pastores, deveriam ir nas ruas oferecerem o entendimento correto da palavra de Cristo, dinheiro eterno, no altar da mente dos transeuntes para a glória eterna de Jesus Cristo. Se quem faz errado fizesse certo, o mundo já estava salvo da condenação eterna. A reunião é só quando vai na rua pregar, onde tem 2 ou 3 reunidos falando de Cristo. Quem fala errado de Cristo como as igrejas falam, não fala de Cristo, não está em nome dele. Portanto, não é reunião para Deus porque prega errado para arrecadar trevas. Só é reunião para Deus, independente da quantidade, aquela que não usa sua palavra para arrecadar alimentos materiais, trocando um negócio eterno de palavra de Jesus por negócios mundanos corruptos de bem materiais. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. 2 Pedro 2:2-3. Toda a religião da vida eterna se resume na palavra correta da boca sem materialismo. O final é como no começo, tradição oral da verdade eterna do mundo invisível. Por meio do método da sabedoria eterna poderá chegar a ter reunião em todos os dias e horas e lugares sem os entraves e limitações do materialismo. As reuniões importantes profetizadas por Cristo são espontâneas em qualquer lugar, e não programadas em dias específicos e horas marcadas. Imagina se todos que enfiam a cabeça num buraco para ser enterrada por trevas fossem para os campos colherem os frutos e apreciarem as flores. Essas reuniões são grupos fechados em que a própria proibição de se falar o que pensa comprova sua mente presa. O mundo está doente por facções nas quais as pessoas só querem viver o seu mundinho, ouvir a sua opinião, o que gosta, e tem pavor de ouvir de tudo para escolher o melhor porque tem preguiça de pensar, de raciocinar, de entender o enigma da vida. E esse sistema religioso faccionado em várias religiões em que umas não conhecem as outras, nem muito menos a palavra de Deus para entender tudo, colabora com a separação e a solidão. No engano que estão se reunindo, mas a reunião é global daqueles que entendem a sabedoria de Deus. Muitos pensam que não existe prova de Deus e da vida eterna. Acha que tudo é duvidoso e pode escolher o que convém, o que gosta, mas a realidade da vida eterna não é essa. Ela é provada, e a salvação não é a nossa opinião e o que queremos, mas é o que Deus quer porque é o único jeito de funcionar a vida de liberdade. Por isso a salvação é pregar em todos os dias e lugares sem aceitar dinheiro em troca disso, e sem fazer reuniões e magia para arrecadar dinheiro, porque o dinheiro do céu é o seu entendimento e as almas entendidas. Essas reuniões visíveis que os falsos pastores dizem que tem que ter não existem para Deus porque arrecadam o materialismo, o que na Bíblia é proibido, como toda proibição nela, que depois da ressurreição de Cristo se tornou em pegar dinheiro, como pedras que se transformam em fogo, não trabalhar no sábado, não defecar no arraial, não comer sangue, não se unir na menstruação, não se unir com quem não é próprio para gerar filhos, não entrar no templo leproso, não tocar no morto, e todo não quer em relação à mistura do Evangelho de Cristo com o dinheiro e o materialismo. O fruto disso é a falta de entendimento da palavra de Deus e consequente morte eterna. Mas alguém pode dizer,
A igreja primitiva não arrecadou bens materiais para ajudar os necessitados, não. Na mesma história vemos que a distribuição de bens materiais causou confusão e insatisfação, e não foi algo justo para todos, porque bens materiais será distribuído injustamente por causa das trevas, limitação material. Naqueles dias, ao se multiplicar o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, de que suas viúvas estavam sendo desprezadas no serviço diário de entrega de comida. Atos 6:1. Deus fez o mundo não para juntar e distribuir, mas para plantar e colher, sem grandes celeiros, sem grandes reuniões, sem tráficos globais alimentícios, somente para sua própria subsistência. Devemos confrontar as atitudes da igreja com as palavras de Cristo, porque aquele era um tempo em que era um processo de mudança, e havia muitas coisas erradas para o nosso ensino e lição. No livro de Atos, mesmo depois da ressurreição de Cristo, o Espírito de Cristo na terra ainda continuou a inspirar as coisas para servir de parábolas, aproveitando o processo obscuro e ambíguo de mudança, para o deixar escrito como figura para a eternidade. Em relação a bens materiais, Cristo disse para ajudar o necessitado em secreto e não ajuntar na terra, isto é, não fazer da caridade um negócio moral e lucrativo como estratégia política dos poderosos, tratando os necessitados como porcos que se alimentam de lavagem e do que cai da mesa. Quando fugimos de emprego e trabalho de riqueza em potencial, como comércio desregrado, já estamos fazendo a caridade. Mas quem fica rico, também de arrecadação, para fazer caridade está cometendo iniquidade, alimentando demônios. Não alimentam a alma eterna com a vida da palavra, o pão de Jesus, porque ficou rico material e pobre eternamente racional. Está alimentando demônios porque as pessoas ajudadas, pelo menos a maioria, não querem nada com a verdade do reino, só querem comer e beber de graça e desprezam a palavra correta. Nessas questões de caridade material, o que tem bens materiais deve ter sabedoria para ajudar quem realmente é apto, necessidade natural, e não da mentira da preguiça, que ama Deus sobre todas as coisas, prioriza a vida eterna, e deixar os mortos enterrarem os seus mortos, os alimentando materialmente. Um ateu com uma foto de gêmeas siamesas pergunta por que Deus não descura elas. A resposta está em quando Adão e Eva comem da fruta e abrem os olhos. Milagres desta natureza nem o Todo-Poderoso Deus, quando estava aqui na terra pela imagem de Jesus Cristo, fez esse tipo de milagre, porque sairia dos propósitos da ordem eterna. Geraria mais especulações ainda, porque a verdade não viria completa, e mais questionamentos surgiriam. Deus não mostra o seu poder para o homem por etapas, ou de pouco a pouco, mas de uma vez, como um abrir de olhos. Somente pelo entendimento da palavra de Deus o homem pode chegar à prova do poder de Deus para a salvação, porque é uma prova não comprovada por uma criatura, mas pelo próprio Criador, o qual é a palavra entendida na nossa mente. Satanás e seus demônios, mesmo vendo toda a imagem do céu e da eternidade, não entenderam a palavra para ver a sua prova invisível interior, caso contrário não se rebelariam. Os seus poderes de comprovar as coisas fracassaram diante da ilusão de algum dia ser adorado como Deus, dignidade pertencente só a Jesus Cristo para que haja vida eterna de livre-arbítrio. Os ateus que não entendem a palavra por não acreditarem, ou não acreditam porque não entendem, vão ter prova de todo o poder, mas do outro lado depois da morte, recebendo com os anjos caídos a sua retribuição por não acreditarem na palavra, na qual nunca acreditarão. E serão eternos revoltados contra Deus, almas de homens e demônios ateus. Engana-se quem pensa que os anjos e os demônios tiveram a prova de tudo porque viram a eternidade, pois só tem a prova de tudo quem entende a palavra de Deus corretamente. Por isso Deus não vai fazer milagres dessa natureza antes que esse mundo acabe e vejamos a sua face, pois o maior milagre já temos em nossas mãos, e só não vê essa maravilha quem não quer Deus. Pregar Jesus todos os dias sem dinheiro de religião humana. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Mateus 12:39. Não há maior sinal do que a palavra de Deus entendida, Bíblia e outros escritos sagrados. Se Cristo fizesse sinais maiores no que ele fez, não seria acreditado pelo testemunho de suas testemunhas suspeitas aos olhos dos desconfiados. Nem seria nobre mostrar poder antes do tempo, até porque a salvação é pela fé do entendimento da palavra, porque a condenação eterna veio do inverso, que é a desobediência da falta de fé na palavra da ordem de Deus.
Tudo isso é um jogo de cintura divino para tornar a salvação possível ao homem e a existência desse mundo inverso para tirar a limpo qualquer controvérsia. Se Deus permitisse que alguém visse milagres maiores, no patamar de restaurar membro amputado, antes de entender a palavra, ele estaria condenando essa pessoa, a elevando ao patamar dos demônios que viram e não creram até hoje, pois ver poder sem entender a palavra só aumenta a inveja e a revolta contra Deus. Como os demônios que viram e não entenderam. Engana-se quem pensa que se ver Deus descolar um siamês vai crer. A prova é que não consegue entender a palavra para crer. Por que não crer para entender? Deus não vai gastar sua energia para impressionar ninguém para uma fé invejosa, pois toda a sua energia está no entendimento de sua palavra, a qual é Ele próprio, que liberta de todo o mal. A ordem é entender a palavra para ser digno de ver o seu poder no tempo certo. E quem entende já viu, por isso se torna apto para tudo. Quem não for apto vai ver também, mas para a condenação eterna, quando passar dessa para pior. Toda a plenitude da prova de Deus está fora do corpo carnal, mas no entendimento racional da palavra e da manifestação dos dons espirituais de 1 Coríntios 14. Por isso Deus não vai mostrar para o homem nenhum espetáculo mágico antes dessa pessoa ter toda a prova pelo entendimento da palavra. Veja como os livros antigos que narram os milagres de Deus são importantes para a nossa salvação. Colocar uma oferta sobre o altar nada mais é do que colocar Cristo na mente do mundo, pois o altar é o que Deus criou de mais precioso. A nossa mente racional para colocar Cristo como oferta aceitável neste altar. Quem entende a palavra tem prova de tudo e passou no teste mental e é aceitável a Deus, pois falha de Cristo em todos os lugares sem arrecadação material de religião humana inventada. Quando alguém ouve um homem de Deus que diz que o inferno de fogo existe e é necessário, e que quem segue religiões que arrecadam dinheiro para se sustentarem está sendo enganado para parar lá, e se ira com essas palavras, sentando uma pedra na cabeça do evangelista se fosse possível, porque estremece a sua vida tranquila e favorável de ídolo, justamente porque segue o príncipe egoísta deste mundo visível e material. É porque isso já é um termômetro de que esta pessoa será condenada no juízo final de fogo, porque o juízo está em crer ou não nas palavras de Cristo. Aqui na terra alguém é preso porque cometeu crimes hediondos, mas no céu, depois desta vida, alguém é condenado ao tormento eterno só porque não creu nas palavras de Jesus Cristo aqui na terra. Porém eu vos digo que qualquer um que se irá contra seu irmão sem razão será réu do julgamento, e qualquer um que disser a seu irmão, idiota, será réu do tribunal, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5:22. E não fez o seu ide de pregar sem dinheiro por todos os lugares. O que é comer da árvore da ciência do bem e do mal para o mal? Quando abrir os olhos do outro lado depois da morte e ver que não entendeu o teste da palavra de Deus, e por isso não passou na prova, e isso será para vergonha e desprezo eterno, porque percebeu a sua nudez de entendimento de Jesus fora do tempo, porque eles se revoltam a ponto de querer matar o evangelista de Deus. Porque o evangelista anuncia a verdade para o seu bem, então matam quem os ama de verdade, porque o evangelista abriu os olhos. Infelizmente, se eles não abrirem os olhos para o invisível pelo entendimento correto da palavra de Deus do alto, então somente poderão abrir quando morrerem fisicamente, mas será tarde demais o escape do inferno de lamentos eternos, porque quem nasceu nunca poderá morrer, e a sua consciência será eterna. O entendimento total das revelações do além invisível, com todas as peças do quebra-cabeça montado, prova isso. A prova de tudo é só o entendimento correto da palavra de Deus nos escritos sagrados da Bíblia e de outros fora dela, pois através de sua palavra obtemos recursos para ter provas daquilo que não estávamos presentes. Fora isso não teremos provas de nada pela ciência humana da matéria, alheia ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Isaías 8:20. Enquanto misturarem o material com o espiritual nunca verão o infinito mundo espiritual pelo entendimento da palavra de Jesus. Quem prega que não tem juízo final, que existe reencarnação, e pior, que voltaremos ao nada como antes, é a serpente que diz que não iremos morrer no sofrimento eterno, que seremos como Deus pela mordida da fruta do pecado da desobediência ao ID de Jesus sem dinheiro ou sem ofertas de sustento materiais. Geralmente quem ouve a historinha de Adão e Eva fica tranquilo, achando que eles foram culpados de tudo, mas não sabe ele que aquela historinha fala da nossa própria vida, e Adão e Eva somos nós. Adão pode ser o mundo,
Eva as religiões, e a serpente o espírito de Satã, invejoso, prepotente, ambicioso, soberbo, orgulhoso, ingrato, zombador, belo, vaidoso aparente, acusador, questionador, enganador, sem limites, sem provas etc. Quem tem o espírito de Satã é a própria serpente também. Por isso Jesus disse aos fariseus e os líderes religiosos contraditórios a ele: raça de víboras, engana-se quem pensa que Jesus está provando as religiões famosas dos dias de hoje, evangélicos, macumbeiros, católicos, espíritas, e tudo que arrecada bens materiais e se baseia no visível e material, fazendo ceias e rituais, mas passa longe desse entendimento da vida eterna. Jesus está lançando isso como uma pedra no fundo do mar, como esses escritos fazem com estas instituições físicas no agora. A própria reunião grande deles dentro de um templo é para impressionar e atrair multidões, mas aonde estiverem 2 ou 3 pregando correto, como esses escritos aqui, aí Jesus estará também, pois ele é esta palavra, a vida eterna pura de materialismo e aparência. A autoridade e todo o poder do céu para ligar e desligar foi dada aos que para a sociedade mundana não tem nenhum valor eclesiástico, que nem imagina, pois Jesus exalta os excluídos e lança no inferno eterno os soberbos que tomam o seu lugar nos rituais alegóricos nas igrejas. Os líderes religiosos famosos de hoje são representados pelos lavradores maus que tomaram a vinha do Senhor e mataram o seu filho por causa do dinheiro do Deus Mamon. Não pagam ao Senhor o aluguel da vinha do Evangelho com almas entendidas porque as trocam por dinheiro arrecadado do engano. Os pregadores de rua sem arrecadação de religião são os novos lavradores contratados para a vinha do Evangelho que pagam o aluguel com frutas de almas entendidas no tempo certo, pois os maus foram mortos na corrupção do dinheiro. Esta palavra é a luz de Jesus, e já estamos num nível elevado, e quem for materialista vai ter os seus olhos ofuscados e vai sair cambaleando para todos os lados. Conclusões fatais, como o apóstolo Paulo ficou cego ao ver a luz de Jesus no caminho de Damasco para massacrar os irmãos em Cristo em nome da falta de entendimento dos rituais da lei de Moisés pelos líderes religiosos judaizantes. Nada se firma nos sentidos carnais, mas no entendimento correto da palavra de Deus inspirada e ensinada pelos anjos invisíveis na nossa mente no decorrer de nossas vidas de interesse de descobrir os mistérios desta vida. Quem não se interessa por isso, por esses assuntos misteriosos da vida, está morto espiritual. Geralmente o carnal materialista despreza o espiritual, o rotulando como místico no sentido pejorativo. Mas isso é uma tática do espírito das trevas inspirador para arrastar o mundo para o inferno eterno. Pois a guerra vale ideia de ideologia, porque só em pensar que Deus é sujo é filho da punição eterna. Muitos dizem que religião não se discute, mas é porque os religiosos equivocados nunca chegam numa saída. Mas quem é sábio esclarece tudo e chega onde Deus quer para escapar, que é entender a palavra e pregar de graça nas ruas, sem se escandalizar ou temer com as discussões calorosas que surgem por causa da guerra espiritual dos anjos e demônios devido à importância desta pregação de decisão de destino eterno. Muitos tranquilos e favoráveis pelo mundo meneiam a cabeça por causa dessas discussões e debates religiosos, mas quando morrerem Deus meneará a cabeça para esses, e sua tranquilidade se transformará em tormento e ranger de dentes eternos. Numa parte da palavra ele diz que alguns são suas testemunhas, mas em outra parte ele disse que não recebe testemunho de homens. Então os apóstolos não foram suas reais testemunhas pelas vistas carnais, mas os anjos são pelas revelações do entendimento da palavra, vistas eternas, na nossa mente quando nos interessamos em entender tudo para escapar da punição eterna e alcançar a liberdade da violência. É por isso que quando saímos para pregar constatamos que muitos imperceptíveis já entendem porque são ensinados pelo próprio Jesus Cristo e não por professor de teologia ministro de Satanás. Quem dá testemunho de Jesus Cristo é a palavra pelo entendimento, escrituras, ou seja, é ele próprio. Se for o outro não será autorizado porque fora dele tudo é mentiroso e inseguro. Só as escrituras sagradas provam tudo pelo entendimento revelado. O resto é mentira que não se pode provar, a qual os ateus materialistas se firmam, mas cairão no lago de fogo. Não podemos focar nas doutrinas dos apóstolos, porque muitos fizeram coisas erradas, como batizar em água e fazer banquetes à moda da ceia da Páscoa para os israelitas somente, que não serve como exemplo, mas confunde a ceia de Jesus desse pão dessa palavra. Mas focar na doutrina de Jesus Cristo,
pelo entendimento de tudo. A prova que eles não eram seguros é que uns repreendiam os outros porque eles eram homens também, fadados ao cansaço e erro de memória. Além de que a ordem é admoestar uns aos outros antes do juízo final. Tudo que culpam a Deus é referência à sua própria culpa na sua justificação própria. Quando verem Deus pegar os injustos pelas pernas e os jogar no fogo eterno, vão entender que são eles próprios que estão jogando por causa de suas doutrinas contra Deus na terra. Tudo porque fizeram pouco caso das palavras de Jesus Cristo e não quiseram entender as Escrituras para serem salvos. Amaram mais a matéria visível do que o entendimento correto da palavra eterna. Esta palavra é uma mão estendida para quem está morrendo afogado, mas se não segurar, confiando na matéria, se afogará. Confiar na matéria é achar que esta palavra depende do dinheiro para ser pregada, mas se depender não é palavra de Cristo, não é por fé, mas por interesse material. O amor não é interesseiro, senão interesse na vida eterna, em Jesus Cristo e honra eterna. O que é nojento é vida eterna, e o que desejado é condenação eterna. Em Cristo a maldição é benção e a benção é maldição. Se Deus é Espírito eterno, como Ele poderá exaltar a carne corruptível visível? O Evangelho da salvação só consiste na pregação correta sem materialismo, o que é em espírito e em verdade. Está aqui todo o resumo da palavra. Quem não gostou afunde-se na terra. Não dá importância à única coisa importante e necessária: entender a Escritura eterna e compartilhar de graça até o fim da vida. É o entendimento da palavra de Deus que salva do inferno eterno. Tudo que é material não prova nada porque é corruptível. A única coisa que prova a verdade é o entendimento das Escrituras sagradas porque é eterno. Quem não passar no teste mental de Deus do entendimento de sua palavra não será salvo por não entender as Escrituras. Quem entender vai saber porque é necessário que as coisas sejam assim, que precisamos nos importar com a mensagem de Cristo para escaparmos do inferno eterno. Quem se importar vai ver que é o mal como Satã, e que bom é só quem prega de graça sem a oferta do dinheiro mamon, vida eterna ou dinheiro. Não tem como pedir as duas coisas ao mesmo tempo, porque quem pede recebe. Quem pede a vida eterna está nas ruas pregando de graça. Reunião que não tem a pregação correta, mas a arrecadação do dinheiro não é a reunião de Deus no seu altar criado, mas num caixão do altar criado pelo homem. São os altares dos deuses estranhos destruídos por Josué. Não pense que para ser salvo precisa ir para uma igreja física e obedecer ao seu pastor, mas é ir para a igreja de Deus nas ruas, a qual é a mentalidade racional da multidão. O pastor de Deus prega em qualquer lugar sem arrecadação, mas o pastor do engano prega em quatro paredes para arrecadação. O pastor de Deus aprende de Cristo pelo seu interesse de escapar do inferno, mas o pastor do mundo aprende de curso de faculdade para escapar da pobreza material. Se essa verdade o perturba é porque você foi enganado pela serpente, a qual diz que Deus é mau por lançar no inferno. Mas quem lança as crianças no fogo são os materialistas ateus e falsos pastores. Estava pregando sobre a condenação do inferno, que não existe reencarnação, e que nossa consciência será eterna do outro lado, mais clara ainda porque não haverá o limite do corpo. Então logo apareceu um dizendo que acredita em reencarnação, mas isso está bem representado pela serpente que disse a Eva que ela não ia morrer, mas seria como Deus, porque os ateus pensam que não existe Deus, e que vão escapar do juízo. Mas isso é um tremendo engano. As pessoas que se revoltam contra estas palavras porque abalam a sua tranquilidade e despreocupação estão totalmente sendo arrastadas para o inferno como os porcos se lançaram no mar pela legião do endemoniado gadareno. A palavra é bem clara que os ímpios nunca terão paz. Ímpio nada mais é que aquela pessoa que não entende a palavra, água, e não a compartilha de graça, vento, todos os dias possíveis. Tem até ódio em lembrar. Querem viver normalmente muito, impressionando e sendo impressionados, como os ateus e religiosos e todas as pessoas normais. Quem não grita na rua não nasceu de novo como uma criança que berra ao vir a luz. Nascer da água e do espírito, vento, é nascer do entendimento da palavra e da pregação do sopro do espírito na rua. O que é a palavra e o poder de Deus? Então quem nasceu da água e do vento nada mais é quem entendeu o mistério da palavra e a compartilhou, soprou, ventou, a todos possíveis até hoje, em todos os lugares, como o sangue percorre todo o corpo pelas suas vias. Existem vários dons espirituais como cargos na igreja de Deus, mas o de pregar une todos na igreja que não tem hierarquia, pois todos são pregadores de rua sem salário de arrecadação de instituição. Isso agrada a carne e o ego,
Não, mas liberta o espírito pelo entendimento e traz uma alegria eterna. Só sente essa alegria quem teve prova pelo entendimento da palavra de Jesus e praticou a única coisa útil para a vida eterna, pregar ao próximo de graça corretamente. Mais um recurso que Deus usa para provar a quem estava ausente do fato é que todas as suas doutrinas se encaixam com a natureza do corpo e do mundo, como a circulação do sangue pelas veias e a eliminação do corpo do que não presta para a vida. Isso significa que quem não crê para sair pregando de graça pelas ruas, como um real voluntário, será neutralizado na eternidade como excremento. Quem frequenta a instituição religiosa e se inscreve no seu rol pode pregar corretos sem materialismo. Isso chega até a ser uma pergunta idiota que a resposta óbvia é não, mas infelizmente existem muitos que ouvem o discurso todo balançando a cabeça em concordância e ainda não percebeu que não concorda com isso. Essa pessoa está totalmente anestesiada pelo príncipe belo deste mundo. Esse mundo material é o outro lado da moeda que Deus precisa mostrar para que ninguém fique suspenso, achando que o inverso seria melhor. Às vezes quando pregamos para alguém percebemos que essa pessoa fica doida para se livrar da nossa presença e da nossa palavra. Isso acontece porque ela está anestesiada pelas ideias da serpente desse mundo em suas próprias conclusões precipitadas do mistério dessa vida, voltada somente para sua ambição material do corpo e do ego. Isso é representado quando Adão se esconde da voz de Deus. Ela não gosta da palavra porque tira sua tranquilidade e despreocupação no seu altar de ídolo, porque geralmente essa pessoa indiferente é bem-sucedida na vida, adorada como Deus, e tem os seus desejos promíscuos da carne satisfeitos. Como ela está bem tranquila e confortável no seu pedestal, e balança a mão mandando o pregador ir embora, sem ao menos dar atenção, ela não sabe que ela está fazendo isso consigo mesma, a mandando para o inferno eterno, porque a palavra do pregador é a vida eterna dela que ela lança no lixo eterno da punição. Essa revolta e ódio contra quem levanta a voz no lugar público para falar do fogo da punição eterna para quem vende a palavra eterna já é a prova que esta alma será condenada a se continuar nestas condições. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, que é Jesus Cristo? Jesus disse para os fariseus que eles coam um mosquito e engolem um camelo. O que isso também significa? Que os falsos dos dias de hoje coam do entendimento da palavra o mosquito da igreja institucional material aparente e engolem o camelo do evangelho sem dinheiro pelas ruas espalhado por toda a escritura. Por que isso acontece? Porque ouvem com raiva sem querer ouvir e não são próprios para o sacrifício do altar como os animais que ruminam eram próprios, assim como quem medita, rumina, é próprio para estar na rua, altar, pregando de graça, porque entende, e por isso teme que Deus não tem por inocente quem toma o seu nome para a vaidade do dinheiro. Temos um altar que os dos templos jamais vão participar. Hebreus 13:10. O escolhido de Deus vai ouvir a verdade e conferir nas escrituras se é assim mesmo. Mas os materialistas vão zombar e jamais vão se estressar em se encasquetar com o mistério, porque a sua recompensa eles já têm, a qual é o dinheiro e a fama e a porção de seguidores no mesmo barco. Esses influenciadores religiosos são cegos guiando outros cegos, mortos enterrando seus mortos, um abismo chamando outro abismo ao ruído da cachoeira do engano religioso. Quem acredita em predestinação, em que cada uma das incontáveis almas é predestinada, como um robô programado, inconscientemente derruba várias doutrinas bíblicas, como a tentação por Satanás, que perde sentido, porque então ele tentaria se já está tudo programado. Essa pessoa não passa no teste mental de Deus porque a palavra é como uma questão de prova com pegadinha, e entrar no céu é igual passar na prova da escritura de Jesus do concurso celeste. A palavra pegadinha está nas escrituras como pedra de tropeço, laço etc. Além de se passar como um animal irracional, ela não sabe que está destruindo vários atributos de Deus, como justiça e poder, justiça por condenar sem critério, e poder por não poder fazer alguém igual a ele para se relacionar, como um homem que não consegue fazer outro homem. Então o escolhido de Deus nada mais é do que aquele que entende a palavra pelo cérebro que Deus lhe deu somente para isso, e a compartilha de graça em todos os lugares. Se não o fizer de graça não entendeu. Quando fala que somos salvos pela graça, e isto não vem de nós, significa que somos salvos pela palavra, porque ela não veio de homens, e é esse entendimento cerebral que nos salva. Por isso temos que buscar e se esforçar raciocinando como um animal que rumina para entrar no céu, até o fim,
porque não estamos salvos enquanto não formos fiéis até o fim. Esse entendimento da palavra nada mais é do que o conhecimento de Cristo pelas Escrituras. Por isso que está escrito: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque não conheceram ele. Predestinado nas Escrituras, só foi Cristo que veio ao mundo e os eventos predeterminados como parte da estratégia de Deus para provar os fatos para quem estava ausente. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. João 14:29. Os sinais miraculosos de Jesus Cristo de prever certas situações é o mesmo poder que inspirou as histórias para servir de figuras. Histórias reais inspiradas para representações interpretativas. Falando mais claro, espíritos entraram nas pessoas e inclinaram elas a fazerem o que eles bem queriam, sendo que nem mesmo elas perceberam que estavam sendo inspiradas. Somente a palavra nos abre os olhos para que espíritos maus não venham a nos inspirar a fazer atrocidades de nossa única responsabilidade. A maior atrocidade é entender errado a palavra de Deus e se tornar um ateu que pensa ser um crente em Cristo e arrastar muitos para o inferno eterno. Quando a Escritura diz que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ela está falando dos espíritos e não só de pessoas. Não se engane. A nossa imaginação que parece não ser nada ficará do outro lado da morte porque a nossa vida é eterna, mas o que é concreto do material acabará em nada. Os versículos escorregados que levam os desinteressados ao equívoco total são ferramentas divinas para testar o nosso racional em relação a ele. Quem não se interessa pelas palavras de Jesus Cristo comete um erro fatal na sua vida eterna e vai chorar eternamente, simplesmente por querer ser adorado pelas criaturas divinas, negando o evangelho gratuito nas ruas, usurpando Deus na única possibilidade. Quem busca fama e dinheiro e não fala de Cristo está cometendo o maior erro do mundo para sempre. Na interpretação da queda do homem pelo engano da serpente em Gênesis 3 tem uma parte muito importante em que o homem se esconde de Deus entre as árvores para não dialogar com ele, mas logo em seguida Deus começa a dialogar com o homem, fazendo integração, como no inquérito policial. Este diálogo representa a pregação do evangelho do seu ministro pelas ruas, pois quando se discute religião com o mundo ele está dialogando com Deus, mas quando alguém rejeita essa prática mandada por Cristo ele vai dialogar só do outro lado no juízo final. Este diálogo entre Deus e o homem representa o juízo. Quem está pregando nas ruas já está sendo julgado, mas quem não está pregando, não discutindo Jesus, vai discutir no juízo final para a condenação eterna. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? 1 Pedro 4, 17-18. Quando Deus grita pelo jardim perguntando ao homem onde ele estava, não é porque Deus não sabia fisicamente onde ele estava, mas para servir de parábola porque ele não sabe quem vai ser salvo ou não por causa do livre-arbítrio no homem. Quem ouve a palavra de Jesus pregada corretamente, Deus sabe se ele aceitou concordando ou não, mas o destino final de cada homem será decidido no último momento para quem for fiel até o fim ou não. Ser fiel até o fim é pregar a palavra a Jesus em todos os lugares e dias sem arrecadação de dinheiro de religião humana até o último dia de nossa vida terrena.